Nos próximos capítulos da novela topíssima, o cozinheiro e advogado do Vidigal irá pagar caro pelo seu desejo de vingança contra Veludo Azul. O delegado André, após ser informado que Bruno possui um dossiê que pode incriminar os chefes do tráfico da Veludo Azul, resolve ir junto com Graça na casa do cozinheiro no Vidigal. André bate na porta de Bruno e Bruno pede para Antônio abrir e que pode ser o Canarinho, que costuma vir almoçar com ele. Antônio abre a porta e se surpreende com André. Antônio pergunta a André se há alguma novidade sobre o assassinato de Lara e se vão soltar a Sofia. André fala para Antônio que ainda não e que eles querem falar com Bruno. E Antônio fala para Bruno que André e Graça querem falar com ele. Bruno pergunta a André se eles têm alguma novidade sobre o caso de Sofia. André diz a Bruno que é ele que vai dizer. Bruno diz a André que não está entendendo. André fala para Bruno que ele tem um dossiê que acusa Paulo Roberto, Taylor e Pedro de serem os chefes da Veludo Azul e que com isso pode liberar a Sofia. Bruno fica sem palavras. Antônio, sem entender, pergunta a Bruno o que o delegado André está falando e Bruno fala que não está entendendo. Graça fala para Bruno que ele tem provas que podem colocar Pedro e Paulo Roberto na cadeia. Antônio pergunta a André se o Pedro é sócio do Paulo Roberto. Bruno sem graça fala para André que não sabe de onde ele tirou essa história e que ele não tem nenhum dossiê. Antônio, sem entender o que está acontecendo, fala para André que Bruno jamais teria um dossiê contra os traficantes e não faria nada para prendê-los e pergunta de onde o delegado tirou essa história. André fala para Bruno que Fernando e seus pais estiveram na delegacia, que Fernando contou toda a verdade sobre Pedro e a Veludo Azul e que Bruno deve colaborar com a polícia. Antônio pergunta ao delegado André se é o Fernando da Madalena. André fala para Antônio que Fernando trabalhou como aviãozinho para o Pedro e Bruno descobriu e chantageou os traficantes com o dossiê. Bruno fala para André que é melhor eles conversarem em particular sobre o assunto. Antônio pergunta a Bruno se ele tem um dossiê contra os traficantes, mas Bruno fica calado. Bruno vira o rosto e Antônio pede para ele olhar para ele, pois está perguntando. Bruno vira e fica de frente para Antônio, que grita, dizendo para o mesmo responder a sua pergunta. Bruno, já chorando, não consegue responder para Antônio, que grita com ele pedindo para ele responder. André e Graça olham assustados com a reação de Antônio. Bruno olha para Antônio nervoso e fala que sim. Antônio, revoltado, acerta um soco em Bruno e o chama de traidor. André separa Antônio e pede calma. Antônio chama Bruno de calhorda e pergunta por que ele fez isso com ele. Bruno fala para Antônio que ele teve os motivos dele. Antônio pergunta a Bruno há quanto tempo ele esconde isso deles e que ele confiou nele. André pede para Antônio tentar se controlar e que sabe que foi uma pancada muito forte e pede para ele se equilibrar. Antônio, com raiva e chorando, fala para André que Bruno era considerado um membro da família dele. André diz a Antônio que talvez Bruno tenha errado em não revelar antes a essência desse dossiê e que eles veio atrás de Bruno porque é importante no processo contra o Paulo Roberto e o Pedro. Graça fala para André e Antônio que também é importante contra o Taylor. André pede para Antônio ficar calmo, pois agora ele será testemunha na apreensão do dossiê. André pede para Bruno mostrar para Graça onde está o dossiê. Bruno fala para André que não está com ele. André e Antônio ficam surpresos. Bruno fala para André que ele dá sua palavra e que o dossiê não está com ele. Antônio fica irritado e diz para Bruno que a palavra dele é um lixo. Bruno diz que ele entregou o dossiê para o Canarinho, pois ficou com medo de que Paulo Roberto, Pedro e Taylor lhe matassem. Antônio se levanta e diz para Bruno que agora ele colocou a vida do Canarinho em risco e que ele é um calhorda. Bruno fala para Antônio que ele tentou pegar o dossiê de volta com o Canarinho, mas o mesmo se recusou em devolver. Antônio tenta ir para cima de Bruno, mas André o segura. Antônio pede para Bruno nunca mais falar o seu nome. André diz a Bruno que o Canarinho também vai responder por obstrução e omissão ao trabalho da polícia. Antônio, chorando, pede para André deixar o Canarinho em paz, que Canarinho é um cara honesto e que não é calhorda igual ao Bruno. Bruno, chorando, fala para André que pode ligar para o Canarinho e pode pedir para ele deixar o dossiê em algum lugar que
for determinado e que sem materialidade não tem por que incriminar o Canarinho. Graça fala para André que Canarinho agiu por amizade e que é melhor não prendê-lo. André concorda com a opinião de Graça e pede para Bruno ligar para Canarinho e que ele deve deixar o dossiê no terreno baldio do Recreio dos Bandeirantes, próximo à universidade, e pede para Graça gravar tudo. Bruno liga para Canarinho. Canarinho percebe que é a ligação de Bruno e diz para Clementina que não vai atender e que prefere falar com ele presencialmente, mas Clementina manda ele atender. Canarinho atende e pergunta o que Bruno quer. Bruno diz a Canarinho que ele precisa falar sobre aquilo com ele, e Canarinho diz que foi bom ele ter ligado, e que apesar dele ter dado a sua palavra, ele não aguentou e acabou falando para Clementina e Sofia sobre o dossiê e pede desculpas. Canarinho pede perdão a Bruno se ele traiu a confiança dele, mas que os traficantes têm que pagar pelo mal que eles estão fazendo. Bruno diz a Canarinho que é ele que tem que pedir perdão por ter envolvido. Antônio começa a chorar. Bruno fala para Canarinho que ele fez o certo e pede para que ele entregue o dossiê para a polícia. Canarinho diz a Bruno que graças a Deus ele tomou a decisão certa. Bruno fala para Canarinho que ele falou com o delegado André, que pediu para que o dossiê seja entregue no terreno baldio no Recreio, no quilômetro 32. Canarinho pergunta a Bruno se não é melhor deixar direto para o delegado. Bruno fala que não, e que se ele fizer isso, ele vai ser indiciado por obstrução ao trabalho da polícia e que ele não vai permitir que ele pague por algo que não fez. Canarinho diz a Bruno que vai deixar o dossiê no local hoje e pergunta se Bruno está bem. Bruno diz a Canarinho que ele pode confiar nele e que mais tarde passa na sua casa. Bruno agradece Canarinho por tudo. Canarinho diz a Bruno que ele fez a coisa certa e vai se sentir melhor. Bruno fala para Antônio que quer lhe explicar por que ele fez isso. Antônio não dá ouvidos a Bruno e fala para André que vai com eles pegar o dossiê. André diz a Antônio para ele ir para casa e aguardar, porque já tem muita gente sabendo disso, e que ele precisa analisar as provas do dossiê para que os traficantes Pedro Telo e Paulo Roberto não escapem da justiça. Graça fala para Antônio que ele já testemunhou o que o Bruno disse sobre o dossiê. Bruno pede perdão a Antônio, mas Graça diz que é melhor ele falar com Antônio outra hora. André diz a Bruno que ainda não vai prendê-lo até usar as provas do dossiê, que a prisão dele pode alertar o Pedro para se mandar do país, e pede para ele não tentar fugir, pois ele vai responder por isso. Bruno fala para o delegado que sabe disso e que vai colaborar. Graça fala para Antônio para ele sair da casa junto com André, para não levantar suspeita com a vizinhança. Antônio, André e Graça vão embora da casa de Bruno. Bruno fica sofrendo. André pede a Antônio a colaboração dele, e Antônio fala para ele ficar despreocupado e que Bruno é tão bandido quanto os traficantes, e que Bruno era da família e que agora não interessa mais saber os motivos dele. Ainda no mesmo dia, André consegue pegar o dossiê e pede para Edivaldo ir na casa de Bruno prendê-lo, e ao chegar lá, Bruno diz a Edivaldo que ele pode algemá-lo. Edivaldo fala para Bruno que não há necessidade de levá-lo algemado, pois se Pedro estiver pela área, vai desconfiar de tudo. Bruno fala para Edivaldo que ele espera que a polícia pegue logo Pedro, Paulo Roberto e Telo. Edivaldo diz a Bruno que André já mandou para a perícia para verificar a veracidade do dossiê. Edivaldo pergunta a Bruno qual foi o motivo que fez ele ficar fingindo esse tempo todo. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Bruno pega uma foto dele com seu irmão e mostra a Edivaldo e conta do envolvimento dele com a Veludo Azul, chegando à morte, e que isso fez nascer um desejo cego de vingança nele. Edivaldo fala para Bruno que sente muito por ele e que entende o motivo da vingança, mas que ele não pensou nos seus amigos, que colocou a vida de todos em risco e que agora ele precisa pagar pelos seus erros. Edivaldo abre a porta e diz para Bruno que agora eles precisam ir embora para a delegacia. Edivaldo chega com Bruno na delegacia. Bruno fica preso e arrependido.